Queridos, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor, amém? Deus seja louvado. Fique só mais um pouquinho de pé, abra sua Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 15, que é o tema desta campanha. E enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero tecer os meus agradecimentos, dizer que é uma satisfação poder retornar a esta casa e ver o mover, o agir de Deus aqui desde o início. Pude sentir a presença do Espírito Santo. Quero agradecer ao pastor Gabriel, ao pastor Jefferson. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando, fazendo vocês crescer grandiosamente. Ao presbítero Jarder, o homem de pequena estatura, só no corpo mas no espírito ele é grande. Que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Aos amigos que eu tenho aqui, que Deus continue abençoando os homens de Deus. E que Deus seja louvado pela vida de todos. Tauan, é sempre uma honra lhe ouvir, meu irmão. Deus continue lhe abençoando, viu? Tive o privilégio de estar em alguns altares onde o Tauan estava louvando, e sempre a mesma essência. Que Deus lhe conserve assim, em nome de Jesus. Capítulo 15, amigos, versículo de número 21. Iremos ler apenas até o 23, a parte A, tá bom? Mas faremos menção do texto inteiro. Minha esposa está ali fora com o neném. Veio interceder pela nossa vida. Quantos encontraram? Assim nos diz a Bíblia. Então Jesus saiu dali e partiu para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia saiu da mesma região e clamou a ele, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha sofre terrivelmente com o demônio. Mas não lhe respondeu palavra. Você pode ler a parte A do 23, toda a igreja? 1, 2, 3. Glória a Deus. Ele não respondeu o quê? Sente adorando o Senhor Jesus. Meus irmãos, uma das maiores provações para o cristão odierno chama-se silêncio de Deus. Torna-se um desafio para os cristãos odiernos, porque nós somos imediatistas. Nós gostamos de coisas rápidas. Nós estamos em uma sociedade acelerada, que busca coisas fáceis e coisas rápidas. E por esta razão, esta provação chamada silêncio de Deus torna-se para nós um grande desafio. O desafio é ter que caminhar a um lado de um Deus que fala pouco, que não fala muito, que fala quando quer, no tempo que quer, da forma que quer. O texto que nós acabamos de fazer menção, esta passagem bíblica, nos mostra o momento em que Jesus vai até os limites, quase saindo de Israel, para os arredores de Tiro e Sidom, onde agora é o Líbano. E Marcos diz, contando a mesma história, que Jesus foi parar ali, a fim de se esconder. Fazer o quê? Mas observe a forma em que Jesus procura se esconder. Jesus vai se esconder perto de alguém que precisa dele. Mas acredite, os irmãos, que Deus se esconde muitas das vezes em lugares inusitados. E que se nós não estivermos o buscando, Ele estará na nossa frente e nós não iremos enxergá-lo. Agar estava no deserto, colocou o menino embaixo de uma árvore e se afastou para vê-lo morrer de sede. Até que, após uma conversa com o Senhor, Deus fez assim na cabeça dela, e ela viu um poço. Às vezes Deus está aqui, mas o desespero não nos deixa enxergá-lo. José e Maria foram ao templo em uma das festas anuais.
ofereceram o seu sacrifício, entregaram sua oferta, ouviram o louvor e voltaram para casa e deixaram Jesus lá. No caminho, 3 dias depois, eles perceberam que Jesus não estava com eles. E aí o texto diz que eles procuraram na caravana, pastor Jefferson, não encontraram. Depois procuraram entre os conhecidos, também não encontraram. Depois procuraram na família, também não encontraram. Aí entenderam, vamos voltar porque nós deixamos ele lá. Perceba a expressão, procuraram. Quando eles chegam no templo, Maria diz: meu filho, o que tu fizeste? Nós estamos te procurando. Ele fala: por que me procurais? Vocês não sabiam que eu tenho que estar aqui cuidando das coisas do meu pai? Olha, Jesus perguntou: por que vocês me procuram? Deus não deve ser procurado por ninguém, Oscar. A Bíblia inteira, da Bíblia inteira, Deus manda buscá-lo. Procurar é a característica de quem não sabe aonde está. Buscar é a característica de quem sabe aonde encontra. Eu irei buscar o meu filho na escola, porque eu sei que ele está na escola. Eu não irei procurar o meu filho na escola. Deus está dizendo: enquanto você estiver me procurando, você não vai me encontrar. Mas quando você me buscar, e buscar de todo o teu coração, aí sim você vai me encontrar. Porque eu não estou do lado de fora, e muito menos perdido para alguém me procurar. Ei, você sabe aonde me achar. Aleluia. Por favor, olhe para alguém do seu lado e diga para ele: Deus quer ser buscado e não procurado. Quem procura é Deus. João 4:23 diz que ele está à procura dos verdadeiros. Ele tem que procurar porque é muito, mas Deus não precisa procurar porque é só. E ele está em todo lugar e ao mesmo. Não precisa nem sair do lugar onde você está, é só buscar que ele vem. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. A expressão de madrugada não é cedo da manhã, é o mais rápido possível. Quanto mais rápido você puder me buscar, você vai me encontrar. Isaías disse: buscai enquanto ele está perto. Glória a Deus. Jesus vai se esconder aonde? Aonde alguém está precisando dele. No seu descanso, a mulher grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não vou me ater à expressão misericórdia, porque vocês já aprenderam isso aqui. Mas ela disse: tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Há um ninho de demônios na minha casa. Minha filha está engodada pelos demônios. Eu admiro esta mãe e a sua visão espiritual, porque ela está tratando coisas espirituais com quem resolve coisas espirituais. Há pessoas que perdem tempo tratando coisas espirituais com gente que só trata coisa física. Tem muita gente no manicômio que não é doido, é endemoniado. Tem muita gente internado aí com atestado de doido, mas não é doido, é endemoniado. Perceba que o Antigo Testamento só fala de demônio 2 vezes, em Levítico e em Salmos. Durante o Antigo Testamento, a manifestação dos demônios do diabo é oculta. Deixa ele no canto dele e nós no nosso. Jó, o diabo atingindo a vida dele, ele não fala o nome dele uma vez. Mas ele aparece sim ou não? Aparece. O diabo aparece. Demônios não, o diabo, o próprio diabo, conversando com Deus sobre ele. Mas no Novo Testamento, a gente observa que os demônios se manifestam mais de 70 vezes. Porque está escrito, e é cumprimento de palavra, porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Quando Jesus pisou na terra, eles gritavam: o que queres, Jesus? Jesus não dizia: o maior, vem aí. Ele dizia: cala a boca aí e sai. Porque a brincadeirinha do diabo de se esconder acabou. Porque o diabo gosta de se esconder e ama quando as pessoas dizem: o diabo não existe. O diabo quer ser desacreditado.
Ao contrário de Deus que quer ser crido. Deus precisa e quer que nós o creiamos. Mas o diabo quer que nós não creiamos nele. Porque quando menos acreditamos na sua existência e na sua manifestação, mais ele age. Então nós estamos diante de um texto que nos mostra uma mãe tratando coisas espirituais como coisas espirituais. Senhor, minha filha não está doente, não tem problemas físicos, não há enfermidades presentes nela, não há falta de comunhão entre nós. A questão aqui é que ela está endemoniada. Há um ninho de demônio na minha casa e eu não consigo tirar. Tenha misericórdia de mim. E o texto diz que o Senhor não lhe respondeu nenhuma. Eu quero falar com os irmãos aqui hoje sobre os 3 níveis do silêncio de Deus. Existem 3 níveis, 3 dimensões do silêncio de Deus que a gente precisa entender. Porque o texto diz que Deus não lhe respondeu nenhuma. E Deus não fala só através de palavras. Deus sempre responde, sim ou não? Sempre. Senão a Bíblia mente. Clama a mim. Clama-me no dia da tua angústia e eu te darei resposta. Israel pecava contra Deus durante anos, mas quando dobravam o joelho e oravam, Deus levantava o juiz e libertava. Quando Daniel dobrou o joelho para orar, o anjo disse: olha, assim que tu dobrou o joelho, a resposta já veio. O maior interessado em responder crente é Deus. O pensamento de que Deus está mal de mim ou não gosta de mim, isso é coisa de crente mimimi. Deus sempre responde, só não responde com palavras sempre. O texto diz que ela vinha gritando. Ela viu o quê? Jesus, filho de Davi. É a minha oportunidade, eu não posso falar baixo. É a minha oportunidade, eu não posso falar, eu não posso falar baixo. Eu não posso ficar na ética, eu não posso ficar aqui no silêncio. Eu não posso cruzar os bracinhos e dizer, não, se ele quiser, eu tenho que gritar e chamar a atenção. Por quê? Porque eu sei que eu não faço parte da seiva dessa oliveira. Então eu tenho que gritar. Porque a gente vê claramente, a gente vê claramente. Isso aqui trata-se de dispensações, né? Ainda não era a dispensação dos gentios. Por isso que ele falou assim, não, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. O tempo dela ainda não chegou. E para se ter coisas que ainda não estão no nosso tempo, só a fé resolve. Tem coisas que Deus não quer dar. É o caso da mulher do fluxo de sangue, né? A mulher do fluxo de sangue, ele estava indo para Jairo. Mas no caminho ela fez o quê? Puxou as tranças do vestido dele. E foi curada, sem incomodar, sem falar nada. A tua fé te salvou. Ele fala assim, Pedro, de mim saiu, eu não dei, ela tomou. Tem um ladrão de milagre aqui, Pedro. Tem alguém aqui que a fé dela é igual um imã para o milagre. Ela clama e o negócio vem. Arrastaram o milagre de mim sem eu entregar. Ela começou a gritar na sua oportunidade agora. E quando ela grita, o texto diz, e ele não respondeu nenhuma. Primeiro nível do silêncio de Deus. Deus fala através de sinais. Para Gideão, ele molhou a terra e não molhou a lã. Depois molhou a lã e não molhou a terra. Para Jeremias, no capítulo 18, ele disse, desce à casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas. Ele não disse nada, apenas mostrou uma cena e Jeremias entendeu o que ele queria falar. Que na olaria de Deus não tem lixeira. Todo vaso que se quebra, Deus não joga fora, Deus reconstrói. Jeremias entendeu que Deus estaria disposto a reconstruir Israel quantas vezes fosse necessário. Por quê? Porque Deus não descarta aqueles que se quebram em sua mão. Antes, o refaz outra vez e do seu jeito, conforme a sua vontade. Não precisou Deus falar nada, o profeta entendeu. Deus fala através de sinais. Deus mexe com a natureza. Jonas estava fugindo do propósito de Deus. Deus não puxou a orelha. Deus não deu uns carão. Deus não falou nada. Deus não falou com ninguém. Chama Jonas. Deus começou a balançar as águas. Ou sai, ou eu afundo.
todo mundo começou a jogar a bagagem fora, perderam as coisas à toa, nem precisava jogar nada fora, mas começaram a jogar as coisas fora, e o barco balançando. Enquanto não entendeu o que é que essa água quer dizer, eu vou continuar balançando. Foram 24 anos de silêncio até Ana entender que lágrima não resolve nada, é propósito que resolve. Enquanto não entender o sinal, não pode ouvir a voz. O que tu vê, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Pois é, eu velo sobre a minha palavra. É da família de Arão. Colocou as mãos nos olhos do cego e disse: o que tu vês? Eu vejo homens, mas parecem árvores e estão andando. Deus falava de homens com a ausência da raiz, mas sem dizer nada, só mostrando. Por isso que quem não está ouvindo Deus precisa estar atento aos sinais que Deus está dando. Perceba o que está ao seu redor. Deus, essa amizade é boa para mim, Senhor. E vai orar e clama e jejuma e Deus não diz nada. Senhor, esse homem é bom para mim, essa mulher é para eu casar. Eu caso com esse homem e ora e jejuma, fica magro e Deus não fala nada, nem usa ninguém, não responde nada. Mas Deus está dando os sinais. A moça não lava louça em casa, o marido é bruto com a mãe dele, com o pai dele, então vai ser bruto com você. Olha a resposta de Deus aí. Ela vai ser preguiçosa, olha a resposta de Deus aí. Se ela não ajuda a mãe, a casa dela é que ela não vai limpar. Essa amizade é boa para mim, Senhor. Me diga você. Ela sentou perto de você e falou de 6 pessoas. Eu estou te dizendo, a 7ª é tu. Se tu não sair, o 7º é tu. Quer ouvir o que mais? Se alguém senta perto de você, fala de todo mundo, reclama até de Deus, imagina de você, ser humano mortal. Se tu não sair desse engodo aí, tu vai se embaraçar, e o próximo a ser ferido é você. Está aí o sinal, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Deus está dizendo, presta atenção nos sinais que eu estou te dando. Quando Deus não responder palavra, é hora de observar o tempo. É hora de observar os comportamentos. É hora de observar as atitudes. Rapaz, eu oro, Deus não fala, não usa ninguém, nem na carne, como diz o pastor Gerson, né? Nem na carne Deus usa ninguém para mim. Então Deus está querendo que eu perceba alguma coisa. Tem alguma coisa que Deus quer que eu observe. Entenda isso aqui, irmão. E quando você não perceber o sinal, vai continuar sem ouvir. Porque quando Ele decide com você, Ele vai falar através de sinal, é de sinal. Se tiver um profeta no meio de vocês, eu me revelo a ele em sonho. Segundo nível do silêncio de Deus. Deus não fala com você, nem usa sinais, mas usa pessoas. Ele levanta alguém para falar com você, e tem gente que se gloria quando Deus usa alguém para falar com ele. Usa alguém para mim. Usa alguém para mim. Ele não tem noção do nível que ele está descendo quando ele fala, usa alguém para mim. Porque pedir para Deus usar alguém para nós é certeza que Deus não fala comigo. Se eu fizer Deus, usa alguém para mim, é porque eu não tenho moral para dizer, Deus fala comigo. Se Deus está usando alguém para falar com você e não fala diretamente com você, alguma coisa precisa ser consertada em você. Quando é que... Pastor está com heresia, vamos lá. Quando é que Deus levantava o profeta? Quando o povo estava em pecado. Isaías 59, versículo 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, de modo que o rosto de Deus é coberto de nós e Ele não nos escuta. Não é que Deus não nos escuta, Ele escuta tudo, só não responde nada. Existem 3 fatores que fazem com que Deus pare de falar com a gente. Deus ficou em silêncio várias vezes na Bíblia, mas os 3 fatores é quando eu peco diretamente contra Deus, Isaías 59, 2. Quando eu peco contra a minha esposa, 1 de Pedro 3 e 7. Coabitai com entendimento para que as vossas orações não sejam interrompidas. E quando eu não sei lidar no dia a dia com meus filhos, Efésios capítulo 6. Quando a minha família não tem comunhão, e quando eu não tenho comunhão com Deus, eu não escuto Ele. Tem gente que está transgredindo contra Deus e quer ouvir Deus. Olha lá,
Quando eu não sei esperar o tempo de Deus, Ele também não fala. Capítulo 16 do Gênesis, versículo 15. Abraão tinha 86 anos quando deitou com Agar e teve um filho com ela. No capítulo anterior, pastor Gerson, um biblicista, sabe o que eu estou falando? Ele ouviu Deus dizer na orelha dele: o teu filho vai sair de você e de Sara. No 16 ele deita com a serva para ter um filho. Do capítulo 16, verso 15, o último versículo, para o primeiro versículo do capítulo 17, diferença de um versículo, são 13 anos. Deus falou com Abraão quando ele tinha 86, só voltou a falar quando ele tinha 99. Por quê? Porque ele não soube esperar o tempo de Deus. Não, Deus, escalou com ele. Por que Deus não fala comigo? Será que não é porque você não está sabendo esperar o tempo de Deus? Esse negócio de colocar Deus na parede aí não está com nada, irmão. Esse negócio de ficar apertando, espremendo para Deus falar alguma coisa, ficar fazendo caretinha para ver se o profeta entrega um recado para você, você não está com nada, irmão. Tem igreja que eu vou pregar por aí, que eu chamo o povo para frente para orar e fica assim, para ver se eu sinto pena dela e entrego um recado, pelo menos na carne, né? Deus vai te honrar. Aí eu digo logo, não faça biquinho não, que Deus não fala não. Crente não gosta, Deus não gosta de crente que fica fazendo biquinho para ele falar. Tem gente que passa um culto desse aqui todinho, irmão, do começo, do zinho da harpa até terminar o culto. Fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Se tu é que esse pregador, usa ele para mim. Se tu é que esse cantor, usa ele para mim. Passa o culto todinho fazendo prova e perdendo o culto. Perde o culto inteiro nesse negócio de fala comigo. No hino Deus falou, na palavra Deus está falando. Deus está falando desde que o culto começou, irmã. No louvor que tu ouviu em casa, Deus falou. Talvez Deus te dê um sonho, você não entendeu, mas Deus falou. Deus está te dando sinais e você não está entendendo, Deus falou. Levante a sua mão lá em cima, porque a resposta que você pediu, Deus já te deu. Uracaba Xandarábia, eu estou sentindo a glória dele aqui. Será que alguém tem glória para liberar para Jesus? O segundo nível do silêncio de Deus é esse. Deus não fala com você, fala com os outros. É aquele negócio de o Patrick está do lado de Deus aqui, o irmão está do lado dele e eu estou bem aqui. Aí Deus fala assim, Deus quer falar com esse irmão. Eu falo assim, fala com ele aí. Diz para ele que eu vou. Pertinho dele, mas Deus não fala com ele. E ele está feliz porque Deus usou o vaso para ele. Aí tem gente que quando Deus fala alguma coisa para ele assim, pastor Gerson, Deus mandou te dizer, faz. Aí ele fala, não, mas Deus tem que falar comigo também. É ou não é? Aí ele começa a orar. Não, se tu não falar comigo, eu não vou. Tá entendendo? Aí é aqui que Deus fala. Tu quer que eu fale contigo? Quero. Se ajeita. Ai! Se tu se ajeitar, tu vai me ouvir lindo no teu ouvido. Mas desse jeito aí não dá não. Fora do lugar, fazendo o que quer, orando, faz tua vontade, mas está sempre fazendo a tua. Aí não tem como eu falar não. Terceiro nível para me caminhar do silêncio de Deus é quando Deus não dá sinais. Deus não usa ninguém. É o silêncio absoluto, pastor Gerson. Esse aqui que é o doloroso. O silêncio absoluto de Deus é aquele que Deus não fala nada. Esse aqui é o maior desafio para o cristão odierno. Ter que lidar com o silêncio de Deus. O silêncio completo. O silêncio total. O silêncio de um Deus que não diz sim, mas também não diz não. Mas observe uma coisa. O silêncio de Deus é Deus falando. O silêncio de Deus é Deus falando, Tauã. Tudo que o crente mais quer que Deus diga, diga sim ou não. Se eu disser não, tu não vai aguentar. Tu fica com esse negócio de dizer não, mas se eu disser não, tu vai ficar com raiva. Porque ninguém ora a Deus pedindo alguma coisa esperando um não. A gente já vai esperando um sim, porque nós nos achamos merecedores.
Mas o não de Deus deve ser recebido na mesma proporção que o seu sim também o é. A mulher de Jó não soube entender o mal, e Jó disse: mulher, tu estás como uma louca. Recebemos o bem de Deus, mas o mal não queremos receber. E a gente é assim, a gente gosta do sim, mas o não nos incomoda. Porque há 3 coisas que quem sofre deseja saber. Por quê? Até quando? E cadê Deus? Sabe por que os ateus se tornaram ateus? Porque eles preferem acreditar que Deus não existe do que ter que lidar com a ideia de que Deus os abandonou. Então, para não acreditar que Deus abandonou o homem sozinho no mundo, eles preferem crer que não há um Deus. Porque ter que lidar com o sofrimento é uma questão difícil para qualquer pessoa. E esta mulher do texto está sofrendo. E o seu sofrimento parte da sua casa, é particular, vem do seu íntimo. É algo que está relacionado à sua família. É algo que lhe incomoda, ao mesmo tempo que fere sua filha, fere ela também. Porque é um ambiente que fere a sua própria casa. E quando o texto diz que ela era uma mulher, é porque não tinha mais marido. Porque todas as vezes que a Bíblia usa a expressão certa mulher ou mulher, é porque ela não tinha mais marido. Jesus olha para Maria nas bodas de Caná e fala: mulher, que tenho eu contigo? José estava morto. Na cruz ele diz para Maria: eis aí, mulher, o teu filho. José já estava morto. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, e certa mulher dos discípulos dos profetas, o marido estava morto. Então toda vez que a expressão era certa mulher, como no caso da mulher do fluxo de sangue, e certa mulher. Então quando ele usa a expressão e certa mulher, é porque esta mulher estava em um sofrimento, só ela e a filha, sem um líder em casa. Uma viúva com uma filha endemoniada, um ninho de demônio se estabeleceu na sua casa. Irmão, é aqui que está o perigo de casa sem liderança, casa sem autoridade. Nós temos 3 dimensões, né? O céu dos céus, as regiões celestiais e a terra. Deus está no céu dos céus, os demônios caídos estão nas regiões celestiais, o homem está na terra. Por que o homem está na terra? Porque ele é terreno, ele é feito do pó da terra. A terra não foi feita para anjos, a terra não foi feita para espíritos, a terra uma vez foi feita para seres humanos. Então, para se estar na terra, requer-se que se tenha um corpo. Até o próprio Deus, quando quis habitar na terra, fez para si um corpo. Então por isso que o diabo, todas as vezes que quer vir para a terra, ele usa um corpo. E quando ele usa um corpo, e nós, quem recebemos a terra, Deus disse: a terra é tua, subjugai-a, domina, ela está nas tuas mãos. Nós somos da terra. Por isso que todas as vezes que o diabo vem para a terra e nós percebemos a sua presença, nós temos autoridade para dizer para ele: sai. Porque ele está em um lugar que ele não pode estar, porque não tem corpo. Mas se eu não entendo essa autoridade que eu tenho para dizer sai, eu deixo ele se estabelecer, pastor. Tem muita gente que já percebeu a presença do diabo, vê que ele está se estabelecendo, mas não tem voz para dizer. O diabo está deitando e rolando e ele está calado. E Deus está dizendo: usa essa tua voz, verbaliza e diga sai. Tem alguém que acredita no poder do sai aqui, tem, irmão? Não é do saiadinho não, é do sai de Deus. Sai, 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 sai. O demônio que estiver tentando se estabelecer na casa de alguém aqui, nós como igreja que recebemos poder e autoridade, uma comunidade carismática que ainda acredita na contemporaneidade dos dons espirituais, levantamos a mão direita lá em cima e damos uma ordem nessa noite ao diabo e a seus demônios, dizendo: sai, diz sai, diz mais uma vez, sai. Cadê você que trouxe glória? Aleluia! Deus não
respondeu palavra, mas respondeu a ela, deixando ela continuar gritando. Aí o que acontece aqui, pastor? O discípulo se incomoda com a zoada da mulher. Eu acho bonita essa mulher aqui, velho. Porque a gente é assim, se falar com a pessoa não falar com nós, eu também não falo mais. Ela disse, mesmo ele não falando, eu vou fazer zoada aqui hoje, porque é a oportunidade que eu tenho. Ele nunca vem por aqui, é a primeira vez que ele vem, então eu vou fazer zoada. Ele vai me notar, se ele não notar, o discípulo vai notar. Aí é isso que Deus quer, é exatamente o que Deus queria. Porque a mulher começou a gritar, Jesus correndo, e ela atrás, Jesus, vem cá, Jesus. Aí o discípulo falou assim, mestre, tá ficando feio esse negócio aí. Tu é conhecido como bondoso, misericordioso, e a mulher está chamando teu nome aí, tu não está dizendo nada. Despede-a. A palavra despede-a é atende-a. É aqui que Deus quer, irmão. Tem horas que Deus se cala para botar mais gente de joelho, irmão. Às vezes está orando só você, Deus continua calado para o teu marido também dobrar o joelho. Aí quando você e seu marido começam a orar, Deus fica mais calado ainda para tuas filhas dobrar o joelho também. Aí vem a tia, vem o tio, vem a avó. Daqui a pouco está a família todinha de joelho, fazendo culto doméstico. Deus está dizendo, eu me calo para colocar gente de joelho. Irmão. Aí entra a intercessão. O discípulo começa a dizer, mestre, atende a mulher. Aí ele fala com o discípulo, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher atrás gritando. É chato, né, irmão? Essas horas que Deus fala com os outros, mas não fala com a gente. O discípulo foi lá e falou só assim, ó, atende ela. E ele respondeu ao discípulo. E a mulher que vinha gritando, agoniada, desesperada, socorre minha filha. Ele ficou calado. A intenção de Jesus não é judiar dela, não. Porque a fé precisa ser acompanhada de 3 coisas. Primeira característica da fé, e esse é o desafio de todo cristão onde erra, é durante o silêncio de Deus, ser a prova da espiritualidade humana. É quando Deus se cala, Deus está provando a sua espiritualidade, em continuar servindo a Deus sem vê-lo e sem ouvi-lo, sem senti-lo. Muitas das vezes nem Deus a gente sente. Entra em um culto como esse, nem o cabelo da sobrancelha a gente arrepia. Vai embora sem sentir Deus. O pregador pregou 1 hora, a gente não entendeu 5 minutos. O louvor foi cantado e para a gente era como um sino que estava retinindo dentro da igreja. Não entendeu nada, não compreendeu nada, entrou agoniado, com vontade já de sair. É aquele momento em que Deus parece que ausenta a presença dele para que nós não a sentimos, e nos deixa como se estivéssemos solitários. E durante a oração oramos, parece que estamos falando sozinho, parece que não há ninguém nos escutando. Aquela oração, quando dobra o joelho, a gota de suor pinga na testa, as palavras somem da cabeça, a gente ora sem saber o que está dizendo, fala com Deus que parece não escutar, mas a gente não entende o que está escrito em 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Ele disse, eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou enviar gafanhotos sobre a terra. Aí o meu povo que se chama pelo meu nome tem que entender que quando eu começar a bater, é hora de se ajoelhar, se humilhar e orar, e se converter de seu mau caminho. Porque se Deus calou a boca, Deus quer alguma coisa. Você vai para ser reduto te parar de se me observar. Deus está querendo alguma coisa neste silêncio, mas você precisa entender. Tem hora que dá vontade de chegar na sala de casa e dizer, Jesus, que silêncio é esse, meu Deus? Faça zoada nessa casa, Senhor. Nem hino da harpa nós escuta mais aqui dentro. Cadê aquela bagunça de línguas estranhas na hora da oração, Jesus? Eu quero incomodar meu vizinho da direita, eu quero incomodar meu vizinho da esquerda na madrugada, ele acordando pensando que o mundo está se acabando, mas é eu bradando em línguas estranhas com lágrimas nos olhos, gritando, me ajuda, Jesus.
Coisa de crente doido que vai para o alto do monte, procura uma pedra mais alta, onde tem um lugar mais limpo, abre os braços e fica chamando o nome de Jesus. E quem não entende nada passa lá de baixo, escuta a zoada e fala: ô povo doido, sai da casa, vai para dentro do mato, chamar o nome de um Deus que não está nem escutando eles é que pensam. Irmão, precisa gritar para Deus ouvir? Mas nós grita. Por que nós gritamos? Eu lá sei, eu só sei que eu grito. Para mim gritar é a maior expressão da minha alma, do quão contente ou quão triste eu estou. Então por isso que eu grito. Por isso que eu grito. Aí o texto diz que a mulher grita. Os discípulos falam com o Senhor e o Senhor diz assim: eu não fui enviado a ela, eu fui enviado para vocês. Aí eles começam: mas atende ela aí, rapaz. A mulher está fazendo barulho aí, o negócio está ficando feio, o povo está olhando. E ela não vai voltar não, viu? Ela está com cara de que não vai embora não. Essa daí é assembleana, ela vai gritar até o Senhor falar. O cego não estava nem vendo, estava gritando. Imagine ela, né? Que estava vendo. Senhor, se tu não responder, ela vai vir atrás. Aí o que acontece? Olha o versículo 25, é o versículo chave. O texto diz que ela diz assim, ó: então veio ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Voiúdse-me. Voiúdse-me. No grego é uma expressão mais profunda do clamor da alma, pedindo algo particular. É uma dor que é do outro, mas passou a ser minha. Voiúdse-me, me ajuda, me socorre, eu estou desesperada, a dor é minha. Essa é uma das maiores características da oração intercessória. Irmão, vai pra cá. Ela começa buscando pela filha, pastor Gabriel. Socorre, Senhor, minha filha está horrivelmente demoniada. Tá bom? Ela grita pela filha, Rafael. Ajuda minha filha. Aí Jesus calado. Essa intercessão aí está fraca. Porque a maior característica da oração intercessória vem da boca de quem sabe o que o outro está sentindo. É quando eu intercedo por alguém e sei o que a pessoa está passando, porque eu também já passei. O texto diz que Jesus chegou em Naim, tinha uma mulher lá enterrando o próprio filho. Já ia enterrar, 5 minutinhos era o cemitério. Aí o homem chegou e o texto diz que ele se moveu de íntima compaixão. Jesus nunca teve um filho morto, porque nunca teve filho, mas sabia exatamente a dor que o pai estava sentindo em perder o seu único filho. Por isso ele se moveu de íntima compaixão. E a oração intercessória que faz efeito é aquela que eu oro por alguém sentindo a dor da pessoa. Quando eu sinto a dor dela, Deus responde ela através de mim. Ela gritando: voiúdse-me. E Jesus dizendo: está faltando açúcar aí. Voiúdse-me. Está faltando sal. E ela gritando, e ela gritando. Eu disse: atende a mulher, deixa ela gritar. Ele quer levar ela aonde? A dizer: socorre-me. Ó, deixou de pedir pela filha, Edilberto? Pedindo para ela agora. Você não pegou não, irmão. Se tivesse pegado, você tinha dado um glória a Deus aí. Senhor, eu estou gritando aqui para um negócio que é nosso. A dor é nossa, o problema é nosso. Não é só dela não, é meu também. Aí agora sim. Mas aí ele vai provar a mulher. Ele para aqui, aí, ó. É o seguinte: não é certo eu pegar o pão aqui dos... Vem cá, Pedro. Vem cá, João. Eu pegar o pão dos filhos, filha, e dar para os cachorrinhos. Se ela fosse da Assembleia de Deus, ele dizia assim, ó: cachorro é você. Pois fique com o seu milagre. Pois se disser, pisou no calo, já era. Irmão. Já pensou se Ana fosse da Assembleia de Deus? Quando o sacerdote Eli falou: deixa de beber, e a mulher sóbria, sem beber, ela ia se levantar: você tá doido, velho? Tá vendo eu bebo aqui? Tô orando a Deus, tu fica me chamando. Bebe é você e seus filhos.
Mas ela falou assim: não tem a tua serva por filha de Belial. Ela estava dizendo assim: eu não sou seus filhos não, né? De forma indireta, ó. Porque crente espiritual não sai do espírito quando é afrontado não, irmão. Permanece. Me ajuda, viu, Jesus, a ser assim. Todo mundo está aqui, está tentando, né? Aí ela pegou, ó, Jesus, tá vendo? Eu não posso pegar o pão deles aqui, dá para você, cachorrinho. A expressão cachorro eram os judeus que chamavam os gentios assim. Mas a expressão aqui, cachorrinho, não é a mesma expressão usada por Mefibosete, quando ele disse a Davi, um cão morto. Não é a mesma expressão usada em Mateus 7, não dê aos cães as coisas santas. Não é a mesma expressão usada que Paulo usou para se referir aos maus obreiros, os cães. Os maus obreiros são cães devoradores. A expressão aqui é cachorrinho, é cachorro doméstico. É um cachorro que tem dono, Oscar. É um cachorro que tem dono, é doméstico, tem uma casa, né? Aleluia. Aí você não pode pegar aqui o pão do filho e dar para o cachorrinho doméstico. Irmão, quem é o cachorrinho aqui? É a mulher? É? Quem é que quer milagre? Quem é que quer milagre? A mulher. Quem precisa do milagre? Filha dela. Cachorrinho doméstico. Não vou pegar o pão deles. Aí fala assim: não, mas peraí, Senhor. O Senhor sabe, né? Quando os donos estão comendo, os cachorrinhos ficam ali ao redor da mesa. Aleluia! Quando os donos estão se alimentando, os cachorrinhos ficam balançando o rabinho ali ao redor da mesa, esperando as migalhas cair, Senhor. Eu não quero o pão inteiro não, Senhor. Eu quero só a migalha, Senhor. Eu quero só a migalha. Levanta a mão lá em cima e fica de pé aí, fica de pé. Cadê você que entendeu isso aqui? Eu não estou buscando um pão inteiro, eu estou buscando, Senhor. É só um farelinho, Senhor. É que me leva a chorar. Irmão, isso aqui surpreendeu. Surpreendeu, Oscar. Porque nós quer pão, Oscar. A mulher quer só migalhas. Gente que chega querendo muito, sai sem nada já. Mas gente que chega demonstrando para Deus que um pouquinho de Deus resolve meu problema. O Senhor olhou para ele e falou: mulher, grande é a tua fé. Primeiro, uma fé que quebra o silêncio de Deus. Esse é o nosso desafio, né? Se Deus não quiser falar, e se Deus não quiser abrir a porta, e se Deus não quiser dar a bênção que você está pedindo, e se a pessoa morrer e Deus não curar, se a doença não sair, e se você tiver que ficar a vida inteira com isso e Deus nunca for libertar, e se esse espinho na carne Deus não quiser tirá-lo, e se Deus não quiser fazer, e se Deus não quiser falar, e se Deus não quiser entregar, e se Deus não quiser, o que você vai fazer, hein? Você sabe aquele louvor? Sabe aquele louvor? Sabe? Questiona ou adora? Me peguei perguntando aqui: o que pode Deus fazer? Mudar todos os planos, fazer o seu querer. Esse é o Deus que nós servimos. Fazer o que lhe apraz, Ele faz, sem dar explicação. Conhecer teu sentimento, ficar lá de cima só assim, ó, e avaliar tua reação. A Flor de Lis cantou dizendo: e se Ele não quiser fazer o vento cessar, e se Ele não quiser, cante. Pensei que tu não ia cantar. O mar, que eu não sei cantar, né? E no meio,
Ó, apenas te restar. Apenas te está a voz de um adorador. Muito obrigado, Tauã. Muito obrigado, Tauã. Aí tu levanta a mão lá em cima agora, que quem tá cantando é quem sabe. Se ele não quiser, vai matar a Faraó. E se ele não quiser, te levar lá no deserto, pelos cabelos, e te deixar só. E no meio da diversidade, um exército inimigo vier te afrontar. Levante as duas mãos lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. O que é que você faz? Questiona ou adora. E aí, o que é que você vai fazer hoje aqui? Questiona ou adora. Deus quer saber o que é que você vai fazer. Mostra a sua fé. Questiona ou adora. Vai questionar Deus ou vai adorar hoje aqui? Questiona ou adora. Deus está falando com você hoje aqui. Para de questionar minhas atitudes e começa a me adorar. Começa a me adorar. Mostra a sua fé. Agora segura baixinho. Ou adora. Olha pro irmão aí que está do teu lado e pergunta para ele: tu vai questionar Deus ou tu vai adorar? Varão, bate a mão nas costas do Patrick aí e diz na orelha dele: para de questionar Deus e adora Deus. Adora! Para de me perguntar qual é a tua chamada. Para de me perguntar o que é que tu tem que fazer. Tu já sabe. Tu já sabe. Se tu já sabe. Não quiser, cadê você? Fazer o vento cessar. Cadê você? E se cadê você? Ele não quiser, cadê você? Cadê você? Cadê você? E no meio da tempestade, Deus falou com ele aqui. E a mulher dele sentiu ali, ó. A mulher dele eu já estou sentindo a glória. E te deixa só. Meio da diversidade, um exército inimigo vier te afrontar. Questiona ou adora. Olha pra mim aqui, ó. Olha pra mim. O meu silêncio sou eu falando. O que está acontecendo está ferindo não teu coração, mas a tua alma. Porque tu disse assim pro Senhor: tu me conheces. Ele diz: eu te conheço mesmo. Te humilha diante de mim, que eu refaço o processo da olaria, eu reconstruo o vaso. Porque quem foi vai voltar. Ei, o meu silêncio sou eu falando. Falando o que, Senhor? É o meu tempo, viu? O que Deus está fazendo contigo é para espremer tua essência. Deus quer te trazer de volta. Tu sabe que tu enfraqueceu. Tu sabe que tu não é mais o mesmo. Tu sabe que tu adorava mais, tu cantava mais, tu gritava mais, tu buscava mais. Eu vou te trazer de volta. Eu vou te trazer de volta, diz o Senhor. Recebe da minha glória. Recebe da minha glória. Questiona ou adora. Estou sentindo a glória dele, a glória dele, a glória dele. Aonde tiver um crente batizado pelo Espírito Santo, vai. E se ele nada fizer,
questiona ou adora. Encerro aqui, encerro aqui, encerro aqui. Olha pra mim, encerra aqui. Olha pra alguém do teu lado aí e diz pra ele assim, ó, Deus vai te trazer de volta, viu? Você acabou de falar pra alguém que tá precisando voltar. Mas eu sou crente, pastor, você sabe do que eu tô falando. Tô falando de voltar pra igreja. Tô falando de voltar pra Deus. Você sabe que essa relação sua com Deus aí tá meio amarga. Ai, meu Deus, pastor Jefferson. Tem um negócio bom de Jesus aqui dentro. Ei, sabe o que foi que quebrou o silêncio de Deus? Primeiro, reconhecer a Deus. Jesus, filho de Davi. Segundo, perseverou. Ele está calado, aí eu continuo falando. Porque o silêncio de Deus não pode me calar. Diz para alguém do teu lado aí, o silêncio de Deus não pode calar você. Tem gente que no silêncio de Deus se cala. Deus está dizendo, continue falando. Ei, eu estou calado, mas eu quero lhe ouvir. Eu estou com saudade de lhe ouvir, viu? Ai, meu Deus do céu, eu vou sair correndo aqui. Eu quero lhe ouvir. Esse aí, viu? Esse aí. Terceiro e último. Sabe qual é a fé que quebra o silêncio de Deus? Uma fé que não se ofende, Jardim Queiroz. Eu não vou pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Não ficou ofendida ela. Ela aceitou. Minha condição é essa, Senhor. Eu aceito. Senti um negócio aqui agora na alma. Minha condição é essa, eu aceito. Para ser cachorrinho, eu sou. Mas deixa eu ir embora sem o que eu vim buscar, não. Eu não quero voltar para casa e ver a mesma situação lá, não, Senhor. Eu não quero sair dessa campanha hoje, chegar em casa e ver o mesmo cenário. Não quero, não. Eu quero entrar pelas portas hoje. Eu quero ver um negócio diferente. Quero te ouvir. Mãozinha direita lá em cima. Você vai sair daqui hoje, irmão, entendendo o silêncio de Deus. Deus não está mal de você, viu, irmão? Deus não está estranho com você, viu, irmão? Mas Ele mandou te perguntar uma coisa. E o Tauan canta e eu saio. E você? Está estranho comigo? Você está com raiva de alguma coisa? Eu lhe fiz alguma coisa? Fiz. Eu disse alguma coisa que você se doeu? Disse. Por que você está parando de orar? Por que você só ora quando quer? Por que as suas orações não são como antes? Por que você está falando qualquer coisa? Ei, se eu não te ouvir, né? Eu queria que saísse do seu lugar e viesse aqui. Só você que sabe que Deus está calado com você. Deus está calado comigo. Deus não está falando, mas eu quero sair daqui hoje, Deus falando comigo. Vem quebrar o silêncio de Deus aqui, vem. Olha lá. Aqui. Olha lá. Olha lá. Vem quebrar o silêncio de Deus hoje, vem. Hoje Deus vai voltar a falar comigo. Porque eu vou mostrar minha fé. Eu vou mostrar minha fé. Ela vai chorecama. Pastor Jefferson, faz essa oração. Vem. Isso, vem. Jesus, eu não quero mais esse silêncio não, Senhor. Eu não quero mais que o Senhor fique calado comigo não.
Eu quero voltar a ouvir tua voz. Eu quero voltar a falar contigo na madrugada. Eu quero voltar a sentir tua presença. Eu quero voltar a falar em línguas estranhas. Eu quero voltar a ter sonhos. Eu quero voltar a ter visão. Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. Vem, 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 vem. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Esse é o nosso Deus, o Deus que derruba as muralhas, das trevas magníficas. É o mesmo que brada do ar, não temas, sou contigo. Pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Eu ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá cheiro vai. Cadê os adoradores? É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. E Deus, o caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Eu ouço a voz, porque Ele é, e dizer que Ele é santo, santo é o Senhor, Rei dos reis. Você pode adorar Jesus, pode? Glória, oh glória é o Senhor, e Ele é. Tem pessoas que é pra estar aqui no altar, viu? Tem pessoas que, aleluia, que é pra estar aqui. Ainda dá tempo. Saia do seu lugar. Rompa o silêncio de Deus hoje na tua história. Vem enquanto é tempo. Saia do seu. O rei da sua história. O mundo inteiro para com a sua glória. Vem chorando mesmo. Vem do jeito que tá, vai venha. Sinta o seu agir. Ele é o Rei dos reis, guarda de Israel. É o começo de tudo, Ele é fiel. Gerlene, dê um abraço na Fernanda aí, dele. E vou adorar e dizer que Ele é santo, e santo é o Senhor. Saia do seu lugar. Rompa hoje. Deus falou contigo. Glória, oh glória é o Senhor. Tem uma atmosfera hoje espiritual aqui na nossa Ivela Candoceminácia. É na nossa vida hoje. A barreira hoje foi quebrada. Jesus está sendo glorificado, porque eu acredito no poder da palavra. Eu acredito que nesta hora o céu está aberto. E seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Obras feitas contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo cancelados. E laço de morte cai por terra agora. Toda maldição cai por terra agora. Eu tô imaginando um vigilhão. Toda maldição foi eu já tô pensando no vigilhão, pastor. Quando tiver um vigilhão aqui, é que o negócio vai pegar, viu? Seja curado, desse jeito aí, meu filho.
cancelado. E todo Aleluia. hoje está sendo Aleluia. cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa. Projetos do inferno estão sendo. E laço de morte cai por terra agora. Toda enfermidade cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Segura, tal. Para me encerrar, para nós irmos embora. Eu vou repetir pela terceira vez que o Senhor fala ao meu coração, pegando um gancho do pastor Wellington. Tem pessoas que é para estar aqui, irmãos. Deus está falando contigo. Rompa hoje. Fica nesse impasse não, rapaz. Vou, não vou, fico. Será? É Deus falando contigo. Tem mais uma pessoa aqui. Cadê a outra pessoa? O céu está aberto sobre essa congregação hoje. Pega quem quer e quem crê. Pega quem crê e eita. Pasme os senhores que ainda tem crente duvidando do poder de Deus. Cara amarrada, fazendo biquinho, cara de coruja véia, bicudo velho. É Deus hoje aqui, meu filho. É Jesus hoje com o céu aberto, entregando o meu e o teu. Vai, Tauan, para encerrar, vai. Curar.